Fala, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concurso. É muito prazer, eu, professor Nicolas, te recebo aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse grande concurso, o concurso da Polícia Civil do Mato Grosso, tá? Polícia Civil do Mato Grosso. Opa, deixa eu colocar aqui para você aqui, ó. Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, especificamente. Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, beleza? Tranquilo? Professor Nicolas com vocês. O que nós vamos trabalhar hoje, tá? Juntamente com a equipe do Monster, eu resolvi trazer para vocês aqui a parte de princípios, como dica. Tá, pessoal? Olha só, vocês estão sempre observando que todos os dias, tá? Sem faltar, o Monster tem disponibilizado dicas, aulas, tá? Eu não falo nem dica, né? Eu falo mesmo aula porque são aulas de aproximadamente 1 hora que você consegue, se você tiver organização, montar todo um cronograma de aula somente com as aulas disponibilizadas, pessoal, de forma gratuita aqui no YouTube, tá? São aulas preparadas com muita dedicação, com muito carinho para você, tá? E a mesma forma que a gente se prepara aqui, nós nos preparamos nas nossas aulas nos cursos regulares. Então, aproveite essa oportunidade aqui, vamos conversar um pouco sobre o princípio, tá? E se você nos acompanha, se você já é nosso aluno, tá? Agradeço demais. Peço também para que você possa deixar o seu like, tá? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, comente aqui embaixo se a aula tem sido produtiva para você. E se você não é nosso aluno, 2 pedidos. Curtir a nossa aula e se inscrever aqui no nosso canal, tá? Tem algumas pessoas que nos acompanham, mas não são inscritos, então te peço, tá? Se inscreva no nosso canal também e deixe seu like. Vamos começar a nossa aula? Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, temos aqui a parte de princípios. Vamos lá. Vamos então estudar a parte de princípios. O que nós temos aqui? Regime jurídico administrativo. Temos os princípios expressos. Dentro de princípios, pessoal, o que pode cair na sua prova, o que aparece em prova são os princípios expressos e os princípios implícitos, tá? Os princípios implícitos, depois vamos ver ele também. Só que eu falo para vocês o seguinte, o que mais é recorrente em prova são os princípios expressos, tá? Os expressos, é por isso nós vamos começar por eles. Quais são os princípios expressos que nós temos aqui? Expressos é porque estão escritos, estão tipificados no nosso dispositivo legal, na nossa Constituição. Então vamos lá, princípios expressos. A Constituição Federal traz de forma expressa 5 princípios, tá? Então de forma expressa nós temos quantos princípios? 5, tá? E quais são eles? Que regem a administração pública. Então, são 5 princípios expressos que regem a nossa administração pública. Quais são eles? Nós temos a legalidade, temos a impessoalidade, nós temos a moralidade, temos também a publicidade e também a eficiência. Tá? Então, dentro dos nossos princípios expressos, nós temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Beleza? Se você não sabe, pessoal, tá? Se você não teve, primeira vez que você está tendo contato com essa matéria, um mnemônico muito usado por todos os concurseiros, tá? Até inclusive por mim, que já utilizei, e é muito, pessoal, muito bacana para levar para a sua prova, é quem? Qual mnemônico? Se você quer identificar quais são os princípios expressos, é só você buscar pelo LIMP, tá? Os princípios expressos, nós transformamos ele num mnemônico chamado LIMP. Por que LIMP, professor? Porque o L de LIMP é o L de legalidade, tá? O I de impessoalidade, beleza? O M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência, tá bom? Então, no OLIMP, tá? O mnemônico LIMP é para você identificar quais são estes princípios expressos da Constituição, tá? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estes são os princípios expressos da nossa Constituição, tá? E onde que está, pessoal? Estes princípios expressos, tá? E detalhe, olha, o princípio da eficiência é importante ressaltar que só se tornou um princípio expresso de acordo com o advento da emenda complementar, da emenda constitucional, perdão, em 1988, tá? Então hoje são 5 princípios. Aqui, olha, o LIMP aqui, olha, exatamente aqui, ó.
LIMPE, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Este, pessoal, se falar assim, professor, se cobrar qualquer outro, tá? Aparecendo na minha prova, qualquer outro princípio, e sem ser estes 5 aqui, e falar que ele também é um princípio expresso, a questão está correta? Tá? Eu te respondo, de forma alguma, a questão vai estar totalmente incorreta, totalmente errada, porque os princípios expressos, eles são o que? Taxativos. O que é taxativo? São somente esses 5, mais nenhum outro, tá? Temos outros princípios? Temos, mas são princípios o quê? Implícitos, tá? Princípios implícitos, beleza? Os expressos são somente estes 5 aqui. Se cobrar como qualquer outro, como por exemplo, efetividade, querem te confundir com eficiência. O princípio da efetividade, errado, tá? Não é um princípio expresso, tá? O princípio da efetividade é um princípio expresso? Errado. Professor, o princípio da efetividade é um princípio? Sim, é um princípio. Mas é um princípio expresso? Não. Princípio expresso são somente esses aqui. Continuando. Onde que nós encontramos os princípios, pessoal? Onde que nós encontramos esses princípios expressos? Tá aqui, olha, artigo 37 da Constituição Federal. Pode pegar aí seu código, sua lei, ou até mesmo lá no site do Planalto, tá? Na Constituição Federal, você vai encontrar os 5 princípios, eles estão expressamente aqui no artigo 37, que diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, até mesmo da eficiência. Tá? Então tem para você aqui que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e municípios obedecerá estes princípios que nós acabamos de ver. O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Então veja, pessoal, eles estão expressos aqui, artigo 37 da nossa Constituição. É por isso que são considerados princípios expressos, porque eles estão tipificados, tá? Na nossa lei, na nossa Constituição. Então, vamos a eles, né? Vamos conhecer cada um desses princípios, o que ele diz, porque o que aparece em prova, e você pode ter um certo tipo de dúvida, é o seguinte: professor, como isso é objeto de prova? Como isso é cobrado? Como isso aparece? Quando cai princípios, tá? Seja expressos ou implícitos, beleza? A forma do examinador de cobrar é a forma conceitual. Ele vai te trazer uma definição e quer saber se aquela definição diz exatamente se aquela definição é o conceito expresso do princípio que eles estão te pedindo. Então, eu te trazer um princípio e uma definição. E quer saber se aquela definição corresponde a este princípio. Hora ou outra, eles vão trocar. Vão te trazer o princípio, por exemplo, da impessoalidade, princípio impessoalidade, e vai te trazer a definição, vai te trazer o conceito de legalidade, por exemplo. Então, cuidado para não confundir, tá bom? Então, sempre o que aparece em prova quando cai em princípios é exatamente isso. A troca de conceitos de um princípio e outro, tá? Vamos lá, princípios expressos, então vamos conhecer cada um deles. O que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade impõe, tá? Impõe um dever de observância à lei. O que é isso? É um dever que nós temos que observar. Só podemos atuar, tá? Só podemos atuar no que diz respeito à lei. Só podemos atuar no que tange, tá? No que está expresso à lei. Entretanto, esse princípio funciona de maneira diferente para os particulares e para a administração pública, podendo ser visto sob 2 perspectivas. Olha só, pessoal, que interessante. O princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade, deixa eu trocar aqui. O princípio da legalidade, ele tem 2 ramos, vamos assim dizer, tá? Existe o princípio da legalidade para os particulares, tá? Existe o princípio da legalidade para a administração pública, tá? O que isso quer dizer? Particulares, qualquer pessoa que não pertença
A segurança pública. O princípio da legalidade para os particulares é um e o princípio da legalidade para a administração pública é outro. Vamos entender como que funciona? Para os particulares, princípio da legalidade para os particulares. Funciona do seguinte modo. Os particulares, pessoal, tá? O princípio da legalidade para os particulares é o seguinte, que o princípio da legalidade para os particulares significa que os particulares, as pessoas em geral, elas podem fazer tudo, tá? É muito mais amplo. O princípio da legalidade para os particulares é muito mais amplo, porque eles podem fazer tudo, exceto o que a lei proíba, tá? Então, os particulares é um princípio da legalidade amplo. O que significa? Pode fazer tudo, exceto o que a lei proíba. Já o princípio da legalidade para a administração pública, tá? É um princípio da legalidade restrito. Por que restrito? Porque o poder público, tá? Através dos seus órgãos e seus agentes, eles não podem fazer nada, não podem tomar nenhuma atitude, exceto quando a lei expressamente determine. Então veja, há, pessoal, uma diferença muito grande. Particular, legalidade, princípio da legalidade de forma ampla. Administração pública, princípio da legalidade de forma restrita. Por quê? O particular pode fazer tudo, exceto o que a lei proíba. Administração pública, através de seus órgãos e seus agentes, eles não podem fazer nada, exceto o que a lei expressamente determine, tá bom? Então essa é a diferença entre eles. O poder público só pode atuar quando a lei estiver expressamente dizendo, tá? Um poder público, o agente público ou policial, por exemplo, vamos dar um exemplo, ele só pode atuar quando a lei disser alguma coisa para ele atuar. Se nada disser, ele também não atua, tá? Vamos lá então, primeiro em relação ao particular, veja, legalidade, tá? Lato sensu, tá lá no artigo 5º, fala o seguinte, olha, tá lá no artigo 5º, artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então veja, por que é muito mais amplo? Porque o particular não é obrigado a fazer uma coisa ou até mesmo não deixar de fazer se não tiver uma lei que o diga. Então ele pode, pessoal, fazer tudo, exceto o que a lei proíba. Exatamente isso que está falando aqui. Essa é a legalidade em relação ao particular. Vamos continuar. Agora, o princípio da legalidade em relação à administração pública, que é uma legalidade stricto sensu. É o que, pessoal? Eu sei que do latim não está diretamente ligado, mas stricto sensu é algo mais enxuto, tá? Mais restrito. Então vamos lá, legalidade stricto sensu, administração pública. Legalidade lato sensu, particular. Olha o que diz aqui a legalidade no artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública somente pode fazer aquilo que a lei ordena, a atuação que? Vinculada. Ou autoriza a atuação discricionária. Então veja, a administração pública, o Estado, a polícia, os seus agentes somente podem atuar quando a lei expressamente o ordena, autoriza. Entendido? Ela jamais pode agir na omissão da lei. Jamais pode agir na omissão da lei. O desrespeito a esse princípio torna o ato ilegal, o que deve ser o quê? Anulado. Beleza? Então, atuou quando não deveria atuar, a administração pública tem o seu ato anulado por uma relação de ilegalidade, infringir a lei. Então, veja que a relação o princípio de legalidade para a administração pública é algo muito mais restrito. A administração pública não pode fazer nada, exceto quando a lei o quê? Determine. Seguindo, legalidade versus reserva legal. Temos aqui, o princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal.
tá? Muito importante de prova. Traz muitas questões, tentam confundir a definição, o conceito de legalidade com a definição e o conceito de reserva legal. Tá? O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. Então vamos ver. O princípio da legalidade pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. Este é o princípio da legalidade. O princípio da reserva legal consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por uma lei o quê? Formal. Olha que interessante, novamente. Então, o princípio da legalidade pressupõe submissão e o respeito à lei e até mesmo aos atos normativos em geral. Já o princípio da reserva legal consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feitas necessariamente por uma lei o quê? Formal. Beleza? Continuando, tá? Exceções ao princípio da legalidade. Nós temos, são situações em que o texto constitucional excepcionaliza a legalidade, admitindo a atuação da administração pública à margem das disposições legais. Então nós temos edição de uma medida provisória, temos situações de estado de defesa e temos situações de estado o quê? De sítio. Tá? Então são situações em que o texto constitucional, de forma excepcional, tá? A legalidade admite a atuação da administração pública à margem das disposições legais. Então, por mais que a administração pública só pode atuar somente quando tiver expresso uma lei, nós vislumbramos aqui uma relação de excepcionalidade. E qual seria? Edição de uma medida provisória, tá? Situação de estado de defesa e situação de estado de sítio. São situações em que o Brasil, tá? O nosso país, está sofrendo uma relação, uma possibilidade de um atentado, relações assim, de possíveis confrontos armados, né? Possíveis guerras. Beleza? Continuando, agora finalizamos o princípio da legalidade, tá? Vimos os pontos mais importantes, partimos agora para o princípio da impessoalidade. O que nós temos aqui? O princípio da impessoalidade nos diz, este princípio reflete a impessoalidade na atuação dos agentes públicos, que devem agir sempre embasado por critérios de interesse público, jamais com o intuito de favorecer interesses próprios ou de terceiros, não podendo, inclusive, atrelar a atuação administrativa à sua própria imagem de forma a promovê-la. Pessoal, olha que interessante. O princípio da impessoalidade, ele veda expressamente essa palavrinha aqui, olha, promoção pessoal, tá? Você não pode, pessoal, utilizar do seu cargo público para quê? Promover a própria imagem. Você não pode utilizar do cargo público como policial, por exemplo, e começar a promover a sua imagem através de um órgão de segurança pública. Você não pode, pessoal, promover a sua imagem. Você não pode criar uma relação de promoção, tá? Por que isso? Porque você fere expressamente o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade diz, tá? Que aquele agente público deve agir de maneira impessoal. Ele não deve colocar o seu nome à frente do cargo, tá? Mas naquele momento você não é o Lucas, você não é a Ana, você não é a Carolina, você não é o João. Você é quem? Você é o Estado, você é o policial agindo para poder preservar a ordem pública, preservar a incolumidade das pessoas, até mesmo do seu patrimônio. Beleza? Então, coloque isso na sua mente. O princípio da impessoalidade, ele nos traz isso. Temos que agir de maneira impessoal, abster das nossas relações pessoais e buscar sempre garantir o melhor para a sociedade, tá? Então, veja, pessoal, novamente, este princípio reflete a impessoalidade na atuação dos agentes públicos. Você não pode utilizar o seu cargo para beneficiar terceiro, beneficiar um amigo. Isso seria colocar os seus interesses na frente dos interesses do Estado. E isso fere diretamente a impessoalidade.
Ser impessoal, pessoal. Ser impessoal, abrir mão das suas opiniões, abrir mão dos seus desejos, dos seus quereres e focar simplesmente no que a administração pública diz, tá? Então vocês devem agir sempre embasado por critérios de interesse público. Jamais, pessoal, jamais com o intuito de favorecer interesses próprios ou até mesmo de terceiros. Beleza? Este aqui é um princípio da impessoalidade. Olha só, já apareceu em prova de concurso, vou colocar para você aqui. Um desdobramento do princípio da impessoalidade é o próprio concurso público. O concurso público é um desdobramento da impessoalidade. Por quê? Porque o concurso público é um certame de caráter objetivo. Tá? Vai entrar, vai se tornar policial, vai se tornar auditor, vai se tornar um analista, aquele que obtiver a nota necessária, independentemente de quem você seja, independentemente se você é filho, conhecido de algum prefeito, de algum senador, pouco importa. Você tirou a nota necessária, a vaga é sua, tá? Então, o princípio da impessoalidade, ele nos traz isso. Também pouco importa se sua mãe foi dona de casa, se seu pai não tinha influência alguma. Meu querido, pouco importa a sua relação passada. Tirou a nota necessária, o cargo é seu. O concurso público, já vem em prova, é um desdobramento do princípio da impessoalidade. Ele pouco importa quem é o cidadão. Ele terá sua vaga disponível se ele obtiver a nota necessária, tá? Então, se pergunta para você que o concurso público é um desdobramento do princípio da impessoalidade, a questão está correta. Continuando, ainda sobre o princípio da impessoalidade, cai bastante em prova também, olha só, a súmula vinculante 13. O que diz a súmula vinculante 13? Fala sobre o nepotismo. Olha só, vedação aqui, pessoal, ao nepotismo, tá? Isso não acontece no Brasil de jeito nenhum. Então eu trouxe aqui para vocês, nepotismo, súmula vinculante 13. Fere expressamente o princípio da impessoalidade. O que diz o nepotismo? A nomeação de um cônjuge, companheiro, ou parente consanguíneo em linha reta ou colateral, por afinidade até terceiro grau, tá? Inclusive de autoridade nomeante ou de servidor de mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança. Então veja, pessoal, o nepotismo, tá? Que o princípio da impessoalidade veda. Na verdade, veio uma súmula vinculante para vedar o nepotismo, porque fere diretamente o princípio da impessoalidade. O nepotismo diz exatamente isso: pessoas que estão em cargos públicos e começam a nomear, tá? Esposa, filhos, cunhado, enteada, dentro da administração pública, começa a favorecer do poder que tem, da autoridade que tem, para beneficiar familiares. Este é o nepotismo, tá? Nepotismo é a nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta colateral ou até mesmo por afinidade, um parente até terceiro grau, tá? Inclusive de autoridade nomeante ou até mesmo servidor da mesma pessoa jurídica. Então veja, autoridades que se utilizam do próprio cargo para nomear esposa, nomear filhos, nomear sogro, sogra, tá? Familiares, tá, pessoal? Beleza? Neste momento se encontra na relação de nepotismo. Nepotismo é isso. E é vedado, tá? E é vedado pela súmula vinculante 13, porque fere expressamente a impessoalidade. Então, veda-se o nepotismo e também, vamos ver aqui agora, que também é vedado o quê? O nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? Já vamos imaginar um prefeito, tá? Tem alguns cargos para ser nomeado, ele diz o seguinte: cara, eu não posso nomear minha esposa aqui na prefeitura, não posso nomear o meu filho aqui na prefeitura, mas eu tenho um amigo meu que é prefeito de outra cidade, vou entrar em contato com ele porque eu sou muito esperto e vou falar o seguinte: rapaz, o que você imagina, tá? Já que nós não podemos nomear nossas próprias esposas e filhos nas prefeituras em que nós estamos como chefe do executivo,
Vamos fazer o seguinte, eu nomeio a sua esposa e os seus filhos aqui, e você nomeia a minha esposa e os meus filhos aí. Isso é chamado nepotismo cruzado, que também é vedado pelo STF, beleza? Só para falar para vocês. Então, tanto o nepotismo como o nepotismo cruzado, eles ferem, tá? O princípio aí da impessoalidade. Vamos lá. Ou até mesmo função de gratificação na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição federal. Agora, passamos pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, vamos entrar no princípio pessoal? Opa, só um momento. Vamos falar sobre os princípios expressos. Vamos falar sobre a finalidade. Olha, a finalidade de toda atuação pública é o interesse social. Qual é a finalidade, tá? Da administração pública? O que ela se destina? O que ela se dispõe, pessoal? Temos aqui, olha, a finalidade é o interesse social. A administração sempre deve agir objetivando fins públicos, tá? Esse princípio veda que o administrador atue visando o interesse próprio ou de terceiros. Nessa acepção, o princípio da impessoalidade representa um sinônimo de princípio da finalidade. O princípio, pessoal, da finalidade ele está intimamente ligado ao princípio pessoal, da impessoalidade, tá? Viu? Nessa acepção, o princípio da impessoalidade representa sinônimo de princípio da finalidade. Porque também, pessoal, o princípio da impessoalidade tem como objetivo o interesse social, o interesse público. Tá? Agora sim, finalizamos o princípio da legalidade, da impessoalidade, vamos para o princípio da moralidade. Olha só, este princípio torna jurídica a exigência de uma atuação ética dos agentes da administração, isto é, nosso ordenamento jurídico expressamente exige que o administrador público tenha uma conduta pautada por preceitos éticos e até mesmo morais. E é necessário que se atenda não somente à letra fria da lei, mas também ao espírito dela, juntando aquilo que é legal com aquilo que também é ético, aquilo que é moral. Então a moralidade nos traz a seguinte ideia: não é necessário, não é suficiente que a administração pública, tá, ela haja com os preceitos legais. Isso não é suficiente. Pode ser legal, mas tem que ser, acima de tudo, algo moral, tá? Princípio da moralidade. Princípio da publicidade. O que nós temos aqui no princípio da publicidade? O princípio da publicidade também pode ser analisado sob dois aspectos, sejam eles: o primeiro refere-se à obrigação que possui a administração pública de publicar os seus atos em meio oficial, tá? Por exemplo, oficial da União, por exemplo, tá? E detalhe, nem todos os atos praticados pela administração pública devem ser publicados em meio oficial, sendo que em determinadas situações prevalecerá o quê? O sigilo. Então, por mais que a regra seja a publicidade, seja publicar os atos que a administração pública publicar aqueles atos da administração pública para que os cidadãos em geral tenham conhecimento, para saber qual é o investimento, quais são as decisões que o Estado tem tomado. Já que o princípio, a regra é a publicidade, nós temos que dizer o seguinte, que toda regra comporta a sua exceção. Se a regra é tornar os atos públicos, nem todos os atos serão publicados. Por quê? Alguns prevalecerão o sigilo, como nos casos em que for, por exemplo, pessoal, imprescindível para a segurança nacional, ou até mesmo situações em que deverá haver preservação da intimidade dos administrados. Então, nessas situações de segurança nacional e preservação da intimidade dos administrados, não há que se dizer, não há que se falar em publicidade, tá? Essa é uma exceção, tá? Mas o princípio da publicidade diz expressamente isso, que a administração pública deve trazer transparência, publicidade dos seus atos para o cidadão.
Uma segunda acepção desse princípio é o dever que possui a administração pública de dar o que? Transparência à sua atuação, tá? É o que eu falei para vocês. Não basta ser público, tem que ser acessível, tem que ser transparente, tornando as informações acessíveis aos administrados, possibilitando assim o controle social de sua atuação, tá? E detalhe, não basta mera publicação. Para que esse princípio seja realmente observado, é necessário que essa publicação esteja acessível para os administrados. Como exemplo, temos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas. Beleza? Tranquilo? Meus queridos, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui agora, tá? Quero que, se for necessário, você vá ao banheiro, tá? Depois faça um lanche, retorne aqui com a energia carregada para darmos continuidade, beleza? Te aguardo até daqui a pouco. Fala, meus queridos, continuando aqui a nossa aula, vamos dar continuidade, bora lá? Olha só, o que nós temos aqui? O princípio da eficiência, tá? Agora nós finalizamos aqui o princípio da publicidade, vamos para o princípio da eficiência, tá? É o último princípio expresso aqui e o mais recente. O princípio da eficiência, diferentemente dos outros princípios expressos, não foi contemplado no texto original, sendo inserido posteriormente por uma emenda constitucional chamada reforma o quê? Administrativa. O que diz esse princípio da eficiência? O que ele nos traz? Este princípio impõe uma obrigação de que as atribuições públicas sejam prestadas com presteza, perfeição e rendimento funcional, de modo a prestar um serviço público que atenda de forma satisfatória às necessidades da coletividade, entretanto, sem onerar desnecessariamente os cofres públicos com gastos supérfluos ou até mesmo desperdícios. Beleza? E agora, pessoal, eu trouxe uma diferença para vocês entre o princípio da eficiência, da eficácia e da efetividade. Cuidado, tá? Se cobrar na sua prova que o princípio da legalidade, os princípios expressos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia, questão está errado. Da mesma forma, se trouxer efetividade, cuidado, o princípio expresso é
eficiência, tá? Então não confunda. Vamos ver a diferença entre eles. Eficiência é a relação do processo envolvido com o seu meio. Assim, possui foco interno e refere-se aos custos materiais, econômicos e pessoais que foram envolvidos. Essa é a eficiência. Próximo, eficácia. É fazer. O que é ser eficaz? Diferente de ser eficiente. A eficácia é fazer mais com menos, sem perder a qualidade. Quando você promove muito conteúdo, tá? Mas com menos recursos, sem perder a qualidade, isso é ser eficaz. E por último, a eficácia se expressa pelo alcance dos objetivos ou metas, independentemente dos custos implicados. Possui foco externo e refere-se aos resultados, beleza? Pessoal, então finalizamos, tá? Finalizamos por aqui a nossa... Opa, tem ainda a efetividade. E a efetividade, que é o último, né? Efetividade representa a relação entre os resultados alcançados e as transformações ocorridas. A efetividade possui foco externo e refere-se aos impactos causados na sociedade, tá bom? Meus queridos, olha só. Vou dar uma pausa rapidinho aqui agora para a gente poder jogar na tela agora os princípios implícitos, tá? Nós vimos até agora os princípios expressos. Agora aguarde aí que vamos trabalhar os princípios implícitos. Fala, meus queridos, retornando aqui a nossa aula, olha só, princípios implícitos, tá? Vamos dar continuidade? Olha só, o que nós temos aqui nos princípios implícitos, tá? Princípios implícitos, temos aqui, olha só, os princípios implícitos da administração pública que podem ser considerados como de maior relevância são... Quais são os princípios? Aí que eu te falo. Os princípios expressos são aqueles 5. Os princípios implícitos são muito maiores, tá? Posso dizer quase infinitos. Tem uma infinidade de princípios implícitos. Só que não seria nada objetivo eu jogar milhão de princípios implícitos aqui para você. Isso não é nada objetivo. Como nós trabalhamos, isso não é nada eficiente. O que eu trouxe aqui? Aqueles princípios implícitos mais recorrentes em provas de concurso. Porque se aparecer na sua prova sobre o princípio implícito, pode ter certeza que vai aparecer um desses aqui, tá? E quais são eles? Olha só. Nós temos princípios implícitos da administração pública que podem ser considerados como de maior relevância. Quais são eles? O princípio do contraditório e ampla defesa, importantíssimo, ainda mais no que tange a carreira policial, tá? O princípio da continuidade do serviço público, vamos ver ele daqui a pouco, que o serviço público ele não pode parar, ele tem que ser contínuo. O princípio da autotutela, vamos ver também de forma detalhada. O que é o princípio da autotutela? É o princípio que a própria administração pública ela é um princípio que diz que a própria administração pública ela tem o poder de rever os seus próprios atos, anulando aqueles atos ilegais, ou até mesmo revogando os atos que não são mais convenientes nem oportunos. Então a própria administração pública tem esse poder de analisar os seus próprios atos. O nome deste princípio é o princípio da autotutela. O princípio da razoabilidade, que a administração pública ela deve agir sempre pautado também pela razoabilidade e proporcionalidade, tá? Pessoal, todos esses aqui são princípios implícitos e cuidado, tá? Cuidado para não falar que é um princípio expresso. Passa direto, passa batida essa informação, cuidado. São princípios implícitos. Continuando. Temos também o princípio da proporcionalidade. Eu falei com vocês, né, que a administração pública ela deve pautar não somente na legalidade, mas também na moralidade. E dentro disso tudo, pautando pela razoabilidade e pela proporcionalidade. Temos também o princípio da finalidade, tá? Qual que é a finalidade? Atender ao interesse público, atender à coletividade da melhor forma possível. O princípio da especialidade e também da segurança, o que, pessoal? Jurídica. Segurança jurídica. Vamos começar? Vamos começar aqui? Olha só, já vamos dar início então pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. Vamos discutir, tá? Os princípios basilares, princípios importantes, e trouxe para você aqui o princípio do contraditório e da ampla defesa. O que nós temos?
Trata-se da proteção constitucionalmente consagrada no artigo 5º, inciso, pessoal, inciso 55, tá? Da nossa Constituição Federal. Beleza? Olha só, olha o que diz. Aos litigantes em processo judicial ou até mesmo administrativo e aos acusados em geral são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Tá? Então, os litigantes em processo judicial administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Ainda sobre esse princípio, nós temos a ampla defesa, pessoal, deve ser assegurada sempre, tá? Sempre que a decisão administrativa afetar interesses de terceiros. Então, a ampla defesa, ela deve ser assegurada quando? Tá? Quando afetar interesses de terceiros. Como, por exemplo, podemos citar o direito à ampla defesa no PAD, que é o processo administrativo disciplinar, que poderá culminar na penalização de um servidor. Tá? Então, como exemplo, podemos citar o direito à ampla defesa, tá? No PAD. Tá? Aquele policial, por exemplo, que cometeu uma transgressão, ele vai ser penalizado. Que instrumento que será utilizado? O PAD, que é o processo administrativo disciplinar. E dentro do PAD, a esse servidor é assegurado o quê, pessoal? É assegurado a ampla defesa, beleza? Que é um princípio que é um princípio implícito, beleza? Continuando aqui, olha. Agora vamos passar para o princípio da continuidade, tá? Acabamos de sair do princípio do contraditório e da ampla defesa, vamos ao princípio da continuidade, que também, tá? Reforçando, é um princípio implícito, tá? Os servidores públicos têm como destinatário quem? A coletividade. Então, o serviço público tem como destinatário, como finalidade quem? A coletividade. Devendo a sua prestação ser feita de modo contínuo, tá? Contínuo. E de maneira que atenda às necessidades da população. Desse modo, os serviços públicos devem ser prestados de maneira adequada e ininterrupta. É por isso que fala sobre esse princípio que da continuidade, porque eles devem ser prestados de maneira adequada e ininterrupta. Somente podendo haver a paralisação da prestação dos mesmos em casos excepcionais, como em situações de emergência ou havendo o quê? Ou havendo um aviso prévio. Tá? Então, o princípio da continuidade, ele diz expressamente sobre isso, tá? Que como o destinatário do serviço público é a sociedade ela carece de atendimento a todo momento. Então, o poder público ele não pode se abster de entregar este serviço. Tá? Olha só, essa prestação tem que ser feita de forma contínua. É exatamente o que diz o princípio que da continuidade. Tá bom? Professor, mas há situações em que o princípio da continuidade poderá ser cessado, ou pelo menos poderá ser reduzido? Pode, mas como uma exceção. É o que diz aqui, olha. Somente em casos excepcionais, como em situações de emergência, ou até mesmo havendo um aviso prévio. Tá? Mas a regra é que ele deve estar sempre ativo para poder atender a sociedade. Seguindo, agora o princípio importantíssimo, que é o princípio da autotutela. É que eu falei que é o poder que a administração pública tem de rever os seus próprios atos, sem que ninguém a provoque. Ela mesma toma essa iniciativa. Então vamos ver aqui. Este princípio proporciona à administração o poder para revisar seus próprios atos, assegurando um meio adicional de controle de sua atuação, reduzindo o congestionamento do poder judiciário. Tá? Observação. A autotutela administrativa ela diferencia-se do controle judicial, sendo que a sua execução é feita pela própria administração que praticou o ato independentemente de provocação, que eu falei para vocês. A própria administração toma isso para si
e determina suas próprias atitudes, independentemente de uma provocação. O que é provocação, professor? Que terceiros, tá? Que terceiros venham a ela, tá? Mostrar a necessidade de uma revisão, mostrar a necessidade de uma anulação. Ela não necessita disso, tá? Ela mesma tem a competência para fazer essas próprias extinções. E detalhe, professor, mas beleza, não precisa, mas pode, tá? Pode haver, tem essa possibilidade de um terceiro provocar? Tem necessidade, tem a possibilidade, mas não é necessário, tá? O princípio da autotutela fala exatamente sobre isso. Olha só, observação, a autotutela autoriza o controle pela administração sob dois aspectos. Quais são eles? O aspecto da legalidade, em que a administração, irá anular seus atos ilegais, e de mérito, em que ela poderá revogar seus atos que, embora válidos, se mostrem inoportunos ou até mesmo inconvenientes. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. A anulação, pessoal, a gente trabalha isso em outra matéria de direito administrativo, mas a anulação, ela só ocorre quando os atos forem inválidos, os atos forem ilegais. Exemplo, tá? Vamos imaginar que determinada pessoa precisava de uma autorização. Autorização para porte de arma de fogo, vamos imaginar, tá? Essa autorização, o particular, tá? Formulou, vamos imaginar, um documento para que ele conseguisse autorização para o porte de arma de fogo. E ele adulterou ou colocou informações ali inverídicas. Essas informações não são verdadeiras, essas informações são viciadas, tá? E nessa informação viciada, nesse documento fraudulento, ele conseguiu sua autorização para o porte de arma. Vamos imaginar que a administração pública, analisando depois esses documentos, a própria administração pública toma ciência que aquele documento é um documento inválido, tá? Aquele documento é um documento viciado, tá? Ilegal. Eu te pergunto, qual é a atitude da administração pública? O que a administração pública tem que tomar perante aquele documento? Te pergunto, ela tem que revogar ou tem que anular? Muito cuidado. Aparentemente pode soar como tanto faz. Ah, professor, vai revogar a autorização ou vai anular, vai retirar dele do mesmo jeito. Ok, de forma leiga a gente pode dizer isso. Mas, tá, no âmbito do direito administrativo, tá, até mesmo que diz a autotutela, princípio da autotutela, isso é muito bem separado. Neste momento, como aquele documento possuía um vício, como aquele documento ele era viciado, aquele documento ele era ilegal, nós temos que anular, tá, pessoal? O correto é a anulação, porque é o que diz aqui. Quando se refere a aspecto de legalidade, tá? Se falou sobre algo que é ilegal, inválido, o correto é o que? A anulação. O correto é a anulação daquele documento. Agora, se os atos eram válidos ou eram válidos, mas naquele momento deixou de ser oportuno para a administração e deixou de ser conveniente, o instituto que nós temos que utilizar é a revogação. Vamos de exemplo? Vamos imaginar que tem o seu Zé. Tá? O seu Zé vai montar uma barraquinha de cachorro-quente e ele analisa e vê as situações onde ele pode instalar e fala, rapaz, estou observando bem, eu gostaria de instalar uma barraquinha ali na Praça dos Três Poderes, tá? Ali tem um grande fluxo de pessoas que trabalham nas prefeituras, pessoas que trabalham nos tribunais, ali tem alguns comércios em volta e não tem ninguém para poder fornecer um fast food, um alimento, tá? Coisa rápida para esse pessoal, acho que vai ficar bacana para mim. Só que para conseguir instalar aquela barraquinha, é necessário uma autorização de quem? Do prefeito, tá? O seu Zé apresenta o documento, tudo em mãos e apresenta para o prefeito. O prefeito, em análise daquilo, observa que o seu Zé é um cara bacana, tá? É um homem trabalhador, tá? A barraquinha está totalmente legalizada, está dentro dos trâmites legais, tá? O alimento é de qualidade, tá? Tá tudo certinho. Ele olhou e falou o seguinte, rapaz, não há problema algum, documento legal, tudo dentro da legalidade, tá? É conveniente para a administração pública? É oportuno? Neste momento, sim. Então, o seu Zé pode instalar. Oportuno, qualquer coisa, o próprio prefeito vai lá, come um cachorro-quente,
tá? Os secretários, quem trabalha na própria prefeitura também tem um local ali para poder fazer uma comidinha rápida, tá? De boa qualidade, então é conveniente, é oportuno, ele pode instalar. Imagine que o seu Zé foi lá e instalou a barraquinha e no início fez bastante sucesso, tá? Fez bastante sucesso, as pessoas se alimentando ali, foi muito bacana. Só que com o tempo, pessoal, vamos imaginar também que ali próximo tinha uma galerinha, tá? Tinha uma pista de skate que o pessoal gostava ali de fazer, né? Praticar o seu esporte. O que acontece? Esse pessoal que praticava esporte de skate ali, ao invés, e o pessoal também gostava muito do uma tal de cannabis, tá? Mais conhecido como maconha, gostava bastante. Quando batia a larica neles, eles iam para onde? Para casa para poder se alimentar. Agora com a barraquinha do seu Zé ali próximo, eles já saem desse local e vão se alimentar onde? Na barraca do seu Zé. Se alimentando ali na barraca do seu Zé, tá? Comendo aquele cachorro quente, beleza? O pessoal já faz o seguinte, já deixa o molho cair no chão, já ao invés de pegar a sacola e colocar no local adequado, deixa a sacola também cair no chão, tá? E faz aquela bagunça, aquela lambança. Tá? Não são organizados, então imagina, um local que era para promover um lazer, algo rápido de se alimentar, tá? Pegou o lanche, saiu, deixou tudo limpo, tudo organizado, começou a virar transtorno. O lanche cai no chão, tá? O molho também cai, batata vai ficando, sujeira, joga o lixo, ao invés de jogar no local adequado, joga na calçada. Com o tempo, por conta do lanche que caiu no chão, dos molhos, começou a juntar rato, barata, pombo. Aquele local começou a ficar muito tumultuado, desorganizado, sujo, coisa que antes não era. O prefeito, analisando toda aquela circunstância, fala, rapaz, por mais que o seu Zé tenha trabalhado de forma legal, forma totalmente certa, era conveniente à época para a administração pública fornecer essa autorização, era oportuno, hoje não mais é. Hoje não é conveniente, não é mais oportuno por conta da situação que foi gerada. O que ele faz? Ele vai revogar aquela autorização e não anular. Porque ali não é ilegal, tá? É legal, tá? Só deixou de ser conveniente e oportuno. Então vai haver a revogação. Isso, pessoal, é o poder da autotutela. Veja, o prefeito, ele é a administração pública. É a própria administração pública tomando partido e revendo os próprios atos. Isso é o princípio da autotutela, tá? E diz... Assim, esse princípio permite que a administração pública exerça o controle sobre os seus próprios atos. Esse controle pode ser realizado sob dois aspectos. O aspecto da legalidade, que é quando o ato for ilegal ou ilegítimo, a administração pública ela deve o quê? Anular. Sabe o que vai vir na sua prova sobre a autotutela? Que quando o ato for ilegal ou ilegítimo, a administração pública deve revogar esse ato. A questão vai estar errada, tá? Quem não conseguir enxergar isso de forma, vamos dizer, de forma mais técnica, tá? Vai errar a questão. Você que está me acompanhando aqui hoje, eu tenho certeza que uma questão que poderia ser um problema para você não será mais, né? Continuando. E detalhe, pessoal, olha, ele pode anular tanto de ofício quanto provocado, tá? Autotutela é quando ela mesma, de ofício, a própria administração pública tomando partido, e provocado quando um terceiro vem e mostra aquela ilegalidade. E veja, essa anulação do ato possui efeitos ex tunc. O que significa efeitos ex tunc? Do latim, retroativos. Os efeitos são retroativos. Vai te perguntar sobre os efeitos da anulação e os efeitos da revogação, que são diferentes. Vamos ver daqui a pouco. Por que retroage, professor? Porque aquele benefício que a pessoa teve com uma autorização ilegal, ele vai ter que ressarcir tudo que ele praticou até então. Por isso que ela é retroativa. Beleza? Aí também pelo critério de mérito. O que significa? Nesse caso, a administração pública pode revogar seus próprios atos por conveniência ou até mesmo oportunidade. Na revogação, os atos válidos, ela é feita por razões de interesse público e não por ilegalidade. E gera apenas efeitos ex nunc. O que é ex nunc? No latim, esses efeitos não retroagem, tá? Para você não confundir em prova, veja, ex nunc, nunca é de nunca, tá? Nunca retroage.
Beleza? Pessoal, um princípio, tá, de suma importância, muito recorrente em prova, o princípio da autotutela. E por último, vamos bater aqui o princípio da segurança jurídica. O que diz? Este princípio protege as expectativas legítimas, impedindo que o administrado seja surpreendido por uma situação inesperada. Visa dar credibilidade, tá? Então, visa dar credibilidade e estabilidade nas relações travadas com o Estado, vedando que seja aplicada retroativamente uma interpretação da lei. Então, a segurança jurídica, o próprio nome diz, ela promove uma segurança jurídica quando há uma relação travada com o Estado, particular com o Estado, tá? E veda, neste momento, que o Estado possa aplicar uma lei retroativamente, tá? Uma interpretação que possa prejudicar outra parte. Este princípio está intimamente relacionado com quem? Com aos princípios da boa-fé e da confiança. Então, a segurança jurídica, esse princípio, ele vem para promover isso. Vem para promover uma segurança para as partes e também está relacionado diretamente com a boa-fé e também confiança. Beleza? Meus queridos, olha só. Então, finalizamos a nossa aula aqui sobre princípios. Vimos sobre os princípios expressos, que são os princípios mais recorrentes em aula. Vimos os princípios implícitos, tá? Que caem menos. São infinitos, mas caem menos. E já que são milhares, né, vamos assim, dezenas de princípios, eu tive cuidado de trazer aqueles que aparecem mais em provas, que aparecem, na verdade, mais em provas de carreira policial, tá? Trouxe especificamente, porque cada carreira, por exemplo, de tribunal, administrativo, eles vão priorizar outros princípios, beleza? Então, eu trouxe os princípios mais importantes para a área de segurança pública. E lembre, princípios expressos são somente aqueles, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o que mais cai em prova, beleza? E para completar, os princípios explícitos. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Se gostou, deixa o like, se inscreva, comenta aqui, tá? Na nossa aula. É um feedback muito grande que eu tenho de vocês, tá? Espero que você possa ter feito bom proveito, tá? E se for necessário, reveja essa aula e até mesmo pratique questões, tá? Pratique questões para você ver como isso aparece na sua prova, beleza? Um grande abraço, nos vemos numa próxima e até mais.